Mediunidade. Conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. De J. Herculano Pires. Capítulo 3. Mediunidade dinâmica. A mediunidade sempre vai nos proporcionar meios de superarmos os íngremes caminhos da evolução humana de uma forma mais branda, de uma forma mais suave. Portanto, é de grande importância para nós estudarmos a mediunidade, compreendermos o que ela tem para nos oferecer e como vamos lidar com as situações, às vezes adversas, que nos é colocada no caminho. Mediunidade dinâmica. A mediunidade dinâmica não permanece em êxtase no organismo do médium. Não agem de maneira direta e sutil como a mediunidade estática. Pelo contrário, extravasa, agitada em fenômenos de captação e projeção, não raro explodindo em casos obsessivos. Então, agora na mediunidade dinâmica, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Ela não está contida no organismo. Nos momentos de êxtase, ela pode extravasar, exacerbar em momentos e permanecer. E o problema é quando está acompanhada de fatores obsessivos. É a chamada mediunidade de serviço, destinada ao auxílio e ao socorro do próximo. Decorre de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado com entidades necessitadas, cujo estado inferior se deve, em parte ou totalmente, às ações do médium em vidas anteriores. Então aqui, na mediunidade dinâmica, o médium tem que trabalhar, é uma mediunidade de serviço, ele tem que, ou por amor, ajudar pessoas, orientar pessoas, ou por compromisso com a vida passada, amparar e ajudar e buscar socorrer espíritos que estejam em situação mais difícil, em situação mais complicada. O médium não desfruta apenas as vantagens da mediunidade generalizada, pois vê-se investido de uma missão mediúnica a que os espíritos deram o nome de mediunato. A situação do médium é bem diferente da comum. Então, o médium que está envolvido nesse mediunato, aí nós vemos Chico, Divaldo e tantos outros nomes anônimos, que muitas das vezes tem que abrir mão de muitas coisas, até mesmo da sua vida pessoal, porque ele vai estar sempre dedicando ao outro. E outros, o compromisso é tão intenso dentro daquilo que nós mostramos como mediunidade, que eles têm que passar por uma série de situações, de fatores, que levam as pessoas a procurar entender, procurar compreender aquilo que está acontecendo consigo mesmo através de um médium, como se o médium fosse ter um poder mágico, e isso não é o objetivo da mediunidade. A mediunidade é orientar as pessoas para a espiritualidade. E no dia que entendermos isso, ficará mais fácil para os médiuns e para nós mesmos. Ele é continuamente solicitado para atender a entidades desencarnadas carentes de auxílio e elucidação. Se rejeita o seu compromisso ou tenta protelá-lo, fica sujeito a perturbações e, finalmente, a obsessão. O mediuninato lhe foi concedido para reparar os erros do passado e recuperar os espíritos que, pois a perder, levou à descrença e até mesmo à revolta em vidas passadas. Ou ele, ou alguém que pensava como ele, que agiu como ele. O médium, ele não vai ser responsável por todas as desgraças do mundo que aconteceram, mas hoje o médium tem a capacidade, se orientar bem a sua mediunidade para o bem, no sentido cristão da palavra, ele tem as condições necessárias para ajudar muitos espíritos que se encontram em trevas, se encontram em situação difícil, que se encontram em situação muito complexa perante a sua própria vida. Então, todos nós temos que procurar compreender como vamos agir, que ações vamos tomar no nosso dia a dia para nos fazermos melhores, para procurar, então, estabelecer padrões de vida, de equilíbrio, para caminharmos com mais segurança, com mais responsabilidade frente às oportunidades que nós temos na vida.
Não obstante o determinismo implícito no mediunato, o seu livre-arbítrio continua intacto. Ele pode ir ou pode não ir para o trabalho. Tudo tem um preço. Você quer fazer um passeio de avião ao redor do mundo, você tem que ter dinheiro para pagar a passagem. Ou então, para isso, então, trabalhe para adquirir o dinheiro. Se você quer ter paz de espírito, paz de consciência, trabalhe para tê-la. E o médium, muitas das vezes, tem que abrir mão de uma infinidade de coisas para que ele obtenha, então, esse libertar de consciência. Assim como escolheu e pediu essa situação ao voltar à encarnação, por sua livre vontade, assim também poderá agora optar pelo cumprimento da missão ou pela sua rejeição, arcando, naturalmente, com as consequências da fuga ao dever. Se você está trabalhando, se você está procurando orientar as pessoas, orientar os espíritos, você está conquistando a paz íntima, a paz interna. Se você foge desse compromisso, arca com as consequências das suas atitudes, dos seus deveres perante a justiça divina, perante as leis de amor e de caridade. O mediunato é também concedido em caso de pura assistência ao próximo e ajuda à humanidade, como nos mostra o exemplo histórico das meninas Budã e Júlia e Carolina em Paris, cuja mediunidade admirável garantiu o êxito da missão de Kardec, mas o próprio Kardec não era médium, porque a sua missão era científica e não mediúnica. Então tem vários aspectos da mediunidade. E tudo na vida é mediunidade, porque nós temos a mediunidade dinâmica, que quando você está trabalhando ostensivamente, como as meninas Budã, Júlia, Carolina, e a outra médium, Ruth Caroline Jaffe, que era a principal médium, ela que corrigiu o livro dos Espíritos, e que depois veio reencarnar no Brasil como Chico Xavier. Então, eram médiums que dedicaram a vida à doutrina espírita, ao trabalho espírita. Cada uma fazendo sua função, cada uma com seu objetivo, e também, logicamente, seres humanos, cada um com a sua falha. O nome dela já está ali, Caroline Ruth Jaffe. Cabia-lhe estudar e pesquisar a mediunidade para desdobrar a incipiente cultura terrena, revelando aos cientistas a face oculta da natureza. Então, o que era a mediunidade do Kardec ali? Estudar a parte da ciência, dessas comunicações, como elas se davam, de que forma elas aconteciam, usando a mediunidade, no caso, não a mediunidade dinâmica, mas a mediunidade estática, aquela que você tem por intuição, por percepções, e os espíritos vão te conduzindo naturalmente sem que você perceba a intensidade dessa condução. Vai por sintonia, vai por afinidade. A realidade desconhecida do outro mundo, que eles não percebiam e quanto percebiam não aceitavam. As meninas Budã, que estavam com apenas 14 e 16 anos, foram os instrumentos mediúnicos de que ele se serviu para a elaboração da doutrina. Então elas recebiam, a Carolina corrigia, e assim foi sendo feito todo o trabalho para a edificação, para a estruturação da doutrina espírita como ela é. Assim a gente vai percebendo, como eu falei no capítulo anterior, que a mediunidade estática ela é importante, porque a pessoa tem insights, tem inspirações, e dentro dos insights e das inspirações, ele tem ações. E assim, cada um com seu cada um, em seu momento oportuno, nós vamos começar a perceber, vamos começar a entender que todas elas têm a sua razão de ser, todas elas têm o seu momento de mostrar para nós, para nos mostrar a face do mundo espiritual, as possibilidades do mundo espiritual. Interrogava os espíritos através delas, aceitava ou rejeitava o que diziam, discutia livremente com eles e observava outros médiuns, como a senhora Jaffe, Didier Filho, Camille Flammarion, Victorien Sardou e muitos outros. Não era um profeta, nem um vidente ou messias, era um pesquisador incansável e exigente. Então Kardec pesquisava, exigia, cobrava e sabia também fazer as devidas observações. Cada mensagem recebida, ele ia fazendo as devidas comparações. Naquele tempo não tinha computador, não tinha Ctrl+L, não tinha Ctrl+F,
era memorizar tudo e pesquisar tudo no dedo, no papel ali, conforme as pessoas falam, no papiro. Então você vai pegar lá no papel, vai olhar, conferir as respostas, ler aquelas escritas manuais que existiam antigamente, depois que foi transformar em livro, e você não tinha como copiar e colar, né? Errou, tem que rasgar a folha e fazer tudo de novo. Então, foi um trabalho hercúleo que Kardec fez, que nós temos que respeitar. Certo? Então, ele usou vários médiuns, conversava com esses médiuns, e ele ia fazendo os trabalhos dentro do possível, com toda a equipe, da forma que fosse melhor para que pudesse realizar o objetivo de codificar a doutrina espírita. E não simplesmente codificar, mas mostrar para cada um de nós que a doutrina espírita é cheia de pequenos detalhes. E quando você pensa que entendeu, tem um detalhe para que você possa observar, para que você possa reavaliar e encaixar dentro do que você sabe e dentro do que você pensa que sabe. E fazer a balança para saber qual o melhor caminho a seguir. A volumosa, minuciosa e inabalável obra que deixou, formando um maciço de mais de 20 volumes, de 400 páginas em média, mostra porque ele não podia dispor de um mediunato. Tinha de dedicar-se inteiramente, como se dedicou, até a exaustão ao trabalho intelectual. E grandiosa a epopeia humilde desse homem, pesquisador solitário, de uma ciência que todos combatiam e ridicularizavam. Apenas ele e o grupo ficaram coesos, ficaram unidos. E ele era tão importante como centro daquelas pesquisas que depois que ele desencarna, o movimento espírita na França vai diminuindo e vem renascer então aqui no Brasil, porque a maioria dos espíritos que trabalharam na codificação vieram reencarnar aqui. E algumas pessoas gostam de dizer, viemos reencarnar aqui. Trabalhamos de alguma forma, ou às vezes até tentávamos atrapalhar, como é o caso daquele bispo de Barcelona, que reencarna no Brasil, e é um dos construtores do Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte e mentor das casas André Luiz pelo Brasil todo. Mentor, assim, que ele criou a ideia, e essa ideia foi se espalhando, foi ganhando contorno. E certamente que todos que o ajudaram eram daqueles espíritos que participaram daquelas ideias, lá tem que queimar menos os livros. Ou seja, se você tenta barrar o bem, se atrapalhou o trabalho do bem, na próxima encarnação, você vai fazer o trabalho que você atrapalhou fazer. Se não estava investido de mediunato, dispunha da intuição em alto grau, de um bom senso que lhe permitiu solidificar e estruturar a doutrina em bases seguras e vencer facilmente as mais sofisticadas investidas dos intelectuais, dos sábios, dos ateus, materialistas, das academias e instituições culturais, das igrejas e dos teólogos, mostrando-lhes, com serenidade e clareza meridiana, os erros temerários em que incidiam. Uma capacidade de mostrar para o outro o caminho que ele estava seguindo. Kardec tinha a capacidade incrível de chegar a partir de uma resposta, de uma pergunta totalmente voltada para denegrir a imagem de Kardec, ele colocava para o centro. Ele convergia aquilo ali para o ponto necessário do aperfeiçoamento, da melhoria e do entendimento do que tudo aquilo se trazia, para que então pudessem absorver, entender e colocar em prática os valores reais que tudo aquilo tinha que realmente representar dentro daquela sociedade, dentro da doutrina espírita. E, graças a Deus, que com toda a sua sabedoria, seu bom senso e seu equilíbrio diante de vários fatos controversos, ele conseguiu fazer um trabalho ímpar para todos nós. A mediunidade estática lhe permitia, nos últimos anos de trabalho, ser advertido diretamente pelos espíritos de lapsos ocorridos em seus escritos, como se pode ver em suas anotações publicadas em obras póstumas. Se os homens não fossem tão estúpidos como demonstrou Richer em L'Homme Stupide, teriam poupado Kardec dos muitos dissabores e das muitas lutas que teve que sustentar. Pobre humanidade, cria para si um próprio inferno.
O inferno que vai lhes atormentar aqui na Terra no decorrer desta vida, e o inferno que vai lhes atormentar muito mais no mundo espiritual. E, por conseguinte, os acompanhará na próxima encarnação. Meus irmãos, minhas irmãs, despertemo-nos para o céu que existe dentro de nós, o céu da compreensão superior, o céu do entendimento da espiritualidade, o céu que nos faz vislumbrar novos horizontes, entender que a vida não é só isso aqui, que tem algo muito mais importante, muito mais bonito do outro lado. Mas para conquistarmos-lo, temos que viver bem aqui, temos que contribuir com o bem aqui, e principalmente com a espiritualidade. Quanto mais procurarmos colocar para o outro espiritualidade, colocar para o outro um sentimento superior de amor e de paz, mais estaremos conquistando a paz tão necessária para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Para se compreender melhor a razão pela qual Kardec não teve um medianato, basta lembrar o caso de Swedenborg na Suécia e de Andrew Jacques Davis nos Estados Unidos. O primeiro era um dos maiores sábios do século XVIII, amigo de Kant, e foi um precursor do espiritismo, mas dotado de extraordinária evidência, perdeu-se nas suas próprias visões, fascinados pela realidade invisível, e acabou criando uma seita eivada de absurdos. E quando eu fui lendo a história de Swedenborg, até pelo nome Emmanuel, eu comecei Emanuel Swedenborg, eu logo associei o Emmanuel. A forma com que ele o descreve é muito parecida com a forma com que ele descreve o senador Publio Lentulus. A mesma forma que, ao mesmo tempo que ele critica, ele dá aquela afagada de amor. E é facilmente ser compreendido, como Herculano conseguiu entender muito bem aqui, diante das situações em que viviam, daqueles compromissos que tinham em si, eles passaram por momentos difíceis, porque a vidência nos deixa em êxtase, nos deixa fora da realidade. E muitas das vezes acabamos criando seitas porque não compreendemos perfeitamente os fatos. Mas o momento dele era aquele. O momento dele era passar aquelas informações. Então, ele fez muito bem. O segundo era também vidente e lançou uma série de livros em que o fantástico supera as possibilidades do real. Kardec pôde realizar seu trabalho com firmeza porque não quis ser mais do que homem, como dizia Descartes, permanecendo com os pés no chão e examinando todas as manifestações espirituais com o mais rigoroso critério científico. Era uma mente muito científica, ao mesmo tempo muito espiritualizada, com percepções acima do normal. E talvez, muito provavelmente, ele tenha tido um pouco de evidência, um pouco de audiência, um pouco de psicografia, porque a sua intuição e sua inspiração eram tão intensas que ele poderia perceber com muita intensidade as realidades espirituais. É importante nós lembrarmos que Kardec, segundo Rochester, foi Amenófis IV, que foi professor de Moisés, de Pineiras e do próprio Menefitá. Também, em outra encarnação, ele foi Cornélios, o centurião que viu Jesus, um centurião que foi mandado para Jerusalém porque era poliglota, a cultura sempre esteve junto com ele, e então Tibério o designa para estar em Israel por facilitar, já que lá convergia para lá muitos peregrinos por causa do judaísmo, que tinha judeus espalhados por todo mundo, eles iam para lá com seus idiomas, e ele, por falar vários idiomas, era fácil de lidar com aquela turba, sempre pronta a criar confusão. E com isso ele pôde conviver com Jesus, participar de vários sermões, olhar Jesus olho no olho e proteger Jesus durante a prisão. Depois, em uma outra encarnação, ele foi Jan Hus, aquele que criou-se a base e, na prática, já que John Wycliffe tinha escrito o livro que todas as missas deveriam ser celebradas no idioma pátrio. Então, Jan Hus começa a fazer as missas no idioma pátrio e, por isso, ele é queimado vivo. É um dos últimos a serem queimados vivos. E, a partir dali, então, começa a se abrir um campo de luta muito grande e há o racha na igreja, criando o protestantismo. Para quem não sabe, Kardec foi o precursor do protestantismo. E não é à toa que muitos protestantes ajudaram o nascimento da doutrina espírita. E é estranho que hoje eles procurem tantos ataques contra a doutrina espírita.
E se a gente observar também, Sócrates passou mensagem, Platão passou mensagem e Aristóteles não passou mensagem. Mas Aristóteles colocou as mensagens, a essência das mensagens de Sócrates e Platão no início do Evangelho segundo o Espiritismo como precursor do cristianismo e também do espiritismo. Portanto, fica aí a evidência de que Kardec tenha sido Aristóteles. No livro A Segunda Morte também deixa claro, durante aquele momento que a gente está lendo o livro, que dá a entender sutilmente que Kardec e Aristóteles são o mesmo espírito. Isso não diminui Kardec, aumenta sua grandeza, porque um cientista que trabalhou, um filósofo que materializou a filosofia, ele vem agora como um filósofo, um cientista que espiritualiza a ciência. Então, o que ele deixou de fazer lá, ele fez cá. Sem condenar Aristóteles, é claro. Foi um momento importante da existência, foi um momento importante que ele teve que vivenciar naquelas circunstâncias, naquelas condições. E cada um tem seus motivos de passar por aquilo, fazer aquilo que fez. O importante é a gente aprender a lição. Quem aprendeu bem a lição vai colocar amor, vai colocar emoção naquilo que vai fazer na próxima vida, não vai repetir o mesmo erro anterior. Então, em toda a sua vida, começou a ser, a partir dali, ele começa a ser fiel aos ideais cristãos e segue fiéis até o fim. E o mais interessante é que, nesse mesmo livro, que complementa também o que é dito no livro que chama Herculano, que quando ele volta de Jerusalém, já com várias desilusões da vida, já aposenta-se, vai viver no seu sítio que a pessoa que estava administrando deixa entregue aos vadios, como está escrito, e ele chega a ver aquela monte de gente aqui e ali amontoado lá invadindo sua propriedade. E ele, sendo uma autoridade romana, eles então ficam com medo. E ele pensa então chamar as autoridades romanas e mandar tirar todo mundo dali. Mas ele para e olha e ouve no refolho da sua consciência: vamos colocar em prática o que aprendeste com o Nazareno? E lembrar também que Cornélios foi um grande protetor dos apóstolos. No início, ele tanto protegia os apóstolos quanto ajudava a construir sinagogas, fazia generosas doações para as construções das sinagogas do início do cristianismo. Que no início as igrejas eram construídas na forma de sinagogas. Depois que teve a separação do judaísmo e do cristianismo definitivamente, e aí passou-se a ser chamado e construir apenas igrejas. Bom, então o Cornélios começa a orientar essas pessoas, verem que eles precisavam de se alimentar melhor, e assim que eles iam se fortalecendo, que eles iam se alimentando, eles iam organizando o sítio e passou a produzir muitos produtos de qualidade. Não me lembro como foi o fim dele, mas é um trabalho que ele fez de reestruturação de si, e certamente aquelas pessoas que ali conviveram com ele tornaram seus fiéis discípulos dali para frente. As boas convivências, aquilo que você faz para o bem, nunca se perde. E óbvio que todas aquelas pessoas foram convertidas ao cristianismo. E olha que interessante. Ele conseguiu fazer um trabalho com rigoroso critério científico para espiritualizar. Lá atrás, na filosofia, ele também adotou esse critério científico, mas para materializar, para as pessoas não divagarem demais, dar um poder de concentração nas pessoas. Se a gente avaliar as sociedades mais espiritualizadas no Oriente, eles se perderam exatamente por se espiritualizarem demais. Então, antes da gente ver Aristóteles materializando a filosofia, nós temos que ver que também foi um processo de impulsionar o progresso um pouco mais lá na frente. Os fenômenos mediúnicos são os mais difíceis de se examinar com frieza. O médium não escapa aos impactos emocionais dessas manifestações, como Kardec viu no próprio exemplo de Flammarion. Por outro lado, a condição de médium o tornaria suspeito aos olhos desconfiados dos homens da ciência. Então, se ele tivesse uma mediunidade ostensiva, as pessoas da ciência ficariam ainda mais desconfiadas. Por que isso aconteceu? É bom entender isso ali. Como a gente está estudando a Caminhos da Luz, a gente vai ver que durante a Idade Média, Emmanuel não entra em detalhes muito aprofundados nas minúcias de por que as pessoas eram punidas,
Mas a gente vai ver que serão punidos exatamente por se espiritualizarem, por terem visões e por mostrarem os erros da sociedade. Logicamente que as pessoas que foram torturadas, mortas, ou que ouviram e viram parentes e amigos serem torturados e mortos por serem muito espiritualizados, quererem o bem da humanidade, eles reencarnam então com outro sentimento. O sentimento materialista, o sentimento de antagonismo com aquela ciência que até então era boa, mas num dado momento ficou muito ruim. Com isso, a gente vai vendo e vai observando que todos temos um pezinho aqui e ali no processo de culpa da restauração da humanidade. E somente vamos nos edificar realmente no bem quando aprendermos a colocar em prática os ensinamentos puramente cristãos. E para isso, temos que superar os nossos obstáculos, as nossas dúvidas, nossos conflitos do passado, o que é meio difícil para alguns espíritos. E aí, então, vamos entrar na corrente do fluir para a espiritualidade superior, criando sempre condições de que o bem se estabeleça em nossa caminhada. Sua posição firme no campo cultural e nas áreas de pesquisas que lhe valeram o louvor de Richer e o respeito de Crookes, Zollner e outros cientistas conscienciosos, e principalmente sua lógica poderosa, o livraram dos perigos que ele mesmo apontava no tocante à complexa e fascinante problemática do espiritismo. A obsessão. Tinha de falar aos homens como homem, e assim o fez, com a linguagem humana dos que buscam a verdade. Ele buscava a verdade. Ele tinha o caminho da intuição da verdade. Ele buscou, trabalhou e trouxe para aquelas pessoas a fração que eles podiam compreender. Os fez pensar, os fez ir um pouco mais além, os fez buscar a transcendência da existência, a transcendência da vida. Mesmo no meio espírita, o critério de Kardec ainda não foi suficientemente compreendido. Muitos censuram o seu comedimento em tratar de assuntos melindrosos da época. Não entendem o valor de O Livro dos Médiuns e vivem à procura de novidades apresentadas em obras mediúnicas suspeitas. O trabalho de Kardec, a vivência de Kardec, como está sendo mostrado aqui, é de uma grande valia para todos nós e tem que ser respeitada. E o Livro dos Médiuns é a base essencial para entendermos a mediunidade. Não percebem que o problema mediúnico só agora pode ser tratado cientificamente com mais desembaraço, graças ao avanço das ciências dos últimos anos. Poucos entendem o critério modelar de uma obra difícil como a Gênese e de um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, em que as questões explosivas da fé irracional e das influências mitológicas teriam de ser contornadas. Ao colocar o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, Kardec abriu uma fenda que nos permite vislumbrar o caminho do céu. Não que as outras religiões estejam erradas, estejam equivocadas, mas ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, abre-nos um horizonte, porque permite-nos entender Jesus como nunca. Porque ler o Evangelho, eu li e comentei, você vai encontrar aí no meu canal, tenho a leitura do Evangelho de Mateus até o capítulo 21 do Apocalipse. Então, eu sei como que é difícil. Tem coisas que não dá para entender. E a gente entende o que a gente entende porque a gente estudou Kardec. A gente troca informações com outras pessoas que tiveram possibilidade de estudar o Evangelho e conversar com o Chico, se aprimorarem. Então tem várias possibilidades. Vários horizontes que abrem a nossa fonte de percepção. Mas Kardec, ele foi um desbravador. Ele foi aquele que entrou por uma floresta bravia, cheio de insetos venenosos, cobras peçonhentas, selvagens, dispostos a disparar um tacape bem pesado no primeiro que lhe aparecesse. E Kardec soube andar com o escudo da fé e a armadura da razão para se defender de todas essas situações e ir adentrando caminhos sempre novos, desbravando, trazendo horizontes
até então inimagináveis para nós. Aquilo que não foi possível fazer naquele primeiro momento. No Brasil, reencarnou vários médiuns para dar prosseguimento, para reabrir horizontes e dar para nós a oportunidade de estarmos hoje estudando a doutrina espírita. Nas mãos de um vidente, esses livros não poderiam ser escritos com a clareza racional em que o foram, porque as visões místicas influiriam na sua elaboração. E o que o médium vê no mundo espiritual, ele tem que estar muito afinado para ele trazer aquela imagem para uma racionalidade condizente com o entendimento de todos. Então, as coisas ficam muito difíceis para quem é médium com amplas percepções. Mas não quer dizer que ele não tenha tido momentos dessas visões, dessas percepções. E os próprios espíritos falam, olha, isso aqui, você lê essa mensagem que eu estou te passando e rasga depois. Mas tem que ter um limite para que as pessoas possam entender agora, que depois virá alguém que vai completar o resto. E assim que foi feito. Não se pode falar tudo. Os governos do mundo não falam tudo o que eles fazem. Mostra para a população a pontinha do véu. Uma gota diante de um grande barril de água do que é feito é mostrado. E a população fica extasiada, revoltada. Por isso que as coisas são reveladas sutilmente. A evidência, como todas as formas de mediunidade, pode ocorrer ocasionalmente a qualquer pessoa, mas a sua ação permanente, nos casos de mediuninato, pode bloquear a razão e excitar o misticismo. Nesses casos, o místico está sujeito a enganos fatais. O espírito encarnado está condicionado à vida no plano espírito material, não dispondo de segurança para lidar com os problemas do plano espiritual. Então nós estamos aqui percebendo as coisas do mundo físico e a nossa percepção do mundo espiritual tem um certo limite, para que a gente não se perca nos labirintos das ações não muito louváveis. Precisamos, assim, começar a desenvolver em nós condições de absorvermos o mundo espiritual daquilo que nós damos conta de absorver e saber traduzir com segurança, para não nos perdermos em fascinações delicadas e complexas por nossa própria culpa. E Kardec trouxe isso para nós. Ele nos deu uma possibilidade a mais. Ele abriu uma grande fenda no horizonte para que a gente possa vislumbrar uma outra dimensão. Mas agora já podemos vislumbrar essa dimensão com mais segurança, porque os livros espíritas nos dão bases seguras para interpretações dos fatos. E quando saímos daquele padrão de entendimento compatível com os fatos que até então damos conta, os próprios livros espíritas nos dizem, cala-te, aguarde o momento mais apropriado. E assim a gente vai caminhando no processo de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento de nós mesmos. Mas a vaidade humana leva os videntes a confiarem nas suas percepções, pois isso os coloca acima dos outros. No desdobramento com fins de pesquisas do outro plano, esse problema se agrava, pois o deslocamento do espírito para o campo de ação que não é o seu, no mundo espiritual, durante a encarnação, o coloca no plano espiritual como um estrangeiro, que precisaria de tempo para ajustar-se a ele, para se equilibrar. Então, para que você consiga viver o mundo espiritual estando encarnado, você tem que passar por várias situações de treinamento, de aperfeiçoamento, para que você possa saber se movimentar ali e voltar com as percepções e tentar digeri-las com a ajuda dos seus protetores, seus mentores, até que você tenha realmente estabelecido um programa de trabalho, um programa de interação do mundo físico com o mundo espiritual, compatível e condizente com as nossas possibilidades transcendentes e também com as nossas necessidades objetivas aqui na Terra. Então, isso quer dizer que, para você traduzir o que você viu, exige de você estudo, dedicação, muita meditação e experiência. Por isso, Kardec preferiu o estudo e a investigação através das manifestações mediúnicas, onde é possível controlar-se
a legitimidade das informações dadas pelos próprios habitantes do plano espiritual. Então ele ficava de cá, olhando o que está lá. Os fatos estavam acontecendo e ele estava observando. Os médiuns davam comunicação, ele estava observando. Ele lia as mensagens e avaliava o que tinha realmente em cada uma daquelas mensagens que fossem edificantes para o porvir. À medida que ele ia conversando com os espíritos, à medida que ele ia trocando informações com os espíritos, ele ia adquirindo experiência e conhecimento para encaixar os dados e saber tirar dali os melhores proveitos. Richer levantou o problema do condicionamento da evidência à crença do vidente. Frederic Myers demonstrou que a nossa mente está condicionada para a interpretação das percepções sensoriais. A consciência supraliminar, onde funciona a nossa mente de relação, está voltada para as condições do mundo em que vivemos. Então, Richer colocou que a evidência é de acordo com as crenças do vidente. Perfeito. Kardec deixa muito claro isso. Portanto, as comunicações não vão ser iguais. Um médium muçulmano não vai receber uma mensagem igual um médium cristão. Da mesma forma, um médium budista e um médium protestante, um médium católico, cada um vai receber a mensagem de acordo com o seu entendimento e com as suas possibilidades. A partir de um determinado momento que ele cria uma ampla experiência nesse intercâmbio, ele pode ter informações mais próximas da realidade que possam chocar as suas crenças. Mas isso depois de vasto período de treinamento. Bom, e depois o Myers vem trazer para nós que a nossa consciência está de acordo com nossas percepções sensoriais. Nós estamos acostumados a viver num país, vemos aquele ambiente, aquelas cenas. A gente chega na China, vê aqueles arranha-céus de vidro, todo espelhado. A gente fala, nossa, que mundo é esse? Então, cada situação é diferente, cada situação se difere, e cada uma dessas situações repercutem sobre cada um de nós. A consciência subliminar, que equivale ao inconsciente, destina-se a funcionar normalmente na vida futura, ou seja, no plano espiritual. Kardec observou tudo isso com rigor através de pesquisas incessantes nas comunicações mediúnicas de espíritos encarnados, como você pode ver nos relatos de suas pesquisas publicadas na Revista Espírita. Portanto, ele foi vendo que, à medida que essa nossa consciência vai estudando o mundo dos espíritos, ela chega lá e vive melhor. Tem condições de ter uma inter-relação melhor. E, com isso, ele foi mostrando para nós a importância de estudarmos a doutrina espírita para melhor vivenciarmos as nossas experiências no mundo espiritual. Todos nós temos esse compromisso. Todos nós temos essa obrigação de aprendermos, de aperfeiçoarmos e de procurarmos, assim, caminhar na direção do Pai com as responsabilidades inerentes àquilo que nos foi dado para fazermos o nosso trabalho. Por isso, estudar a doutrina espírita, compreender a doutrina espírita, traz para nós bases seguras para as nossas relações com o amanhã. Os próprios espíritos recém-desencarnados referem-se sempre à dificuldade que enfrentam para adaptar-se às condições do mundo espiritual. É, pois, uma temeridade confiar-se na vidência para estabelecer novos princípios ou sistemas de prática espírita. A vidência auxilia nas pesquisas, mas não pode ser o seu instrumento único. Então, o vidente é um grande auxiliar nas pesquisas que estivermos fazendo sobre o mundo dos espíritos, mas ela não é aquela função única, não é aquele mecanismo único que está ali. Todos nós temos nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Todos nós temos que procurar, então, agir com determinação, conhecimento de causa e com muita responsabilidade pelo que nós vamos fazer, estudando a doutrina espírita não para criticar, mas ver onde o tanto que ela vai te ajudar a entender os fenômenos que você possa perceber. Então, o problema não está na doutrina espírita, está na forma de você entender os fenômenos. Os videntes, que se colocam na posição de conhecedores absolutos do outro mundo, esquecendo-se de que o seu equipamento sensorial e mental pertence a este mundo.
e que apresentam na condição de mestres e reformadores da doutrina, enganam-se a si mesmos e enganam os outros. Não é com a nossa evidência que a gente vai achar defeito na doutrina espírita. Se existir, é com estudo e observação dos fatos. Mesmo que estamos aqui na Terra com a evidência desde que nascemos, como algumas pessoas costumam dizer, estamos numa fase de aprendizado, de entendimento, de compreensão dos fatos. Enquanto esses fatos não estiverem bem consolidados em nós, estaremos como aprendiz. E temos que ter o cuidado. Pode-se alegar a existência do mediunato da evidência. Mas esse mediunato jamais é concedido para as aventuras de espíritos de vivos no plano espiritual. Porque isso seria condenar o médium a uma situação de dualidade perigosa na vida terrena. Então, a evidência, você pode ter evidência ostensivamente, mas você tem alguns cuidados perigosos para que você possa viver bem aqui na vida terrestre. Então, nós temos as nossas limitações, temos que estar bem centrados aqui para exercermos a evidência com segurança e também com responsabilidade. O mediunato da evidência existe, mas para fins de auxílio às pesquisas ou para a demonstração da verdade espírita, mas nunca para a criação de condições anômalas no campo mediúnico. Se você é vidente, tenha seus devidos cuidados, tenha seus devidos respeito com cada fato, com cada ato. Então nós temos que prestar atenção nisso. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma evidência completa, ela via até dentro do nosso organismo, o corpo da pessoa que tinha e que não tinha. Era uma coisa assim, magistral. E ela passava muitas dificuldades, porque às vezes aquilo que ela via para que poderia acontecer com a pessoa não era bem aquilo que ia acontecer. E ela vivia um dilema muito grande. Então ela usava com extrema parcimônia, com extremo cuidado, a sua evidência. Estava sempre quietinha na sustentação da reunião mediúnica, trazendo para nós as informações que nós poderíamos receber. As próprias obras mediúnicas, psicografadas, que descrevem com excesso de minúcias a vida no plano espiritual, devem ser encaradas com reservas pelos espíritas estudiosos. E por que ele está falando com reserva? Porque se fala assim, os médiuns que psicografam as mensagens daquilo que ele viu no plano espiritual é tudo verdade? É assim mesmo? Os médiuns videntes estão vendo como eu tenho razão? Agora ele colocou para encarar com reserva, todo mundo fala assim, o que estão pensando que eu escrevi agora? É para isso mesmo. Nós temos que pensar, o que estão pensando que eu escrevi agora? Nós não podemos escrever qualquer coisa. Nós temos que ter cuidado para não nos comprometermos. Então, a evidência é útil, é importante, é necessária, mas nos momentos apropriados e não podemos querer chegar a conclusões mirabolantes a partir da evidência de alguém. Emmanuel explica, prefaciando um livro de André Luiz, que o autor espiritual se serve de figuras analógicas para explicar fatos e coisas que não poderiam ser explicadas de maneira fidedigna em nossa linguagem humana. São perigosas as duas posições extremadas, a dos que não aceitam essas obras como válidas e a dos que pretendem substituir por elas as obras de Kardec. Então, Emmanuel prefacia as obras de André Luiz e mostra que tem linguagens que são usadas apenas analogicamente para que a gente possa entender. Quando ele falava que no plano espiritual tinha fichas que a gente pegava e olhava, provavelmente era um HD. Mas como que ele ia falar pra gente que tinha um HD no plano espiritual se a gente não sabia nem que isso ia existir um dia? Então, ficha. No filme Nosso Lar já colocaram um HD mais, tipo um disquete assim, bem translúcido, bem transcendente. Talvez vai existir um dia. Nós vamos passando por aprimoramentos enormes. Há menos de 10 anos atrás, vamos botar um pouquinho mais, há 20 anos atrás, a televisão era desse tamanho aqui, era um trambolho para 2, 3 homens carregar. Agora uma criança de 7 anos carrega.
Desde que tiver uma alça para ela pegar, ela pega e sai carregando. Não pesa nem 1 quilo. São evoluções. E lá teria muito mais. Só que ainda não temos condições de receber todas. Eu já vi, tá falando para ter cuidado com a evidência, né? A Barilova tem um aparelho, tipo um tablet, que ele tem alguns fiozinhos que liga o cabelo da pessoa. 2, 3 fios de cabelo naqueles fiozinhos e vai passando naquele tablet o nosso estado de consciência daquele momento. Você tá delirando? Eu só falei que eu vi, não falei para vocês acreditarem. Tem um filme que chama... Eu esqueci o nome do filme. Oi, gente, assistimos ele um dia desse, um pedaço dele. Que as pessoas são mutantes, eles têm rabo, eles têm uma trança que eles ligam aquela trança nas tranças que tem nos animais para conectar os animais, para dominar os animais. É algo parecido com aquilo ali, só que bem mais sofisticado. Que não é para dominar ninguém, é para fazer uma leitura. Então, na hora que eu lembrar o nome do filme, eu falo. Não é daquele nível, tá, gente? Não é para conectar os seres humanos aos animais, não. É conectar os seres humanos às máquinas. Nós não temos aparelho de eletrocefalograma que cola aqueles fiozinhos na gente. Então, eles têm mais sofisticado, é mais sutil, mais sensível. Um fio fininho que liga num fio de cabelo e faz as leituras. Vai demorar para chegar aqui na Terra ainda, tá? Os princípios da codificação não podem ser alterados pela obra de um espírito zelado. A codificação não é obra de evidência, mas de pesquisa científica realizada por Kardec sob orientação e vigilância dos espíritos superiores. Teve algum engano do Kardec? Passou algumas coisas desapercebidas? Ou os espíritos deixaram passar alguma coisa que não é muito agradável nos dias de hoje? Representa a cultura daquele momento. E aí, temos que pensar muito se podemos deixar do jeito que está ou se tem que trocar uma palavra. E se for erro de tradução? Então, nós temos que pensar muito sobre muitos aspectos para que a gente possa entender melhor Kardec, às vezes, sem criticar a obra, sem achar que tem que alterar a obra. Que na realidade não seria um alterar, seria adulterar. Estamos numa fase de rápidas transformações de conceitos e valores, mas não devemos esquecer que os conceitos e os valores do Espiritismo não se restringem ao momento atual. São conceitos e valores destinados à nossa preparação para o futuro, de maneira que não estão peremptos, caducos, destruídos. Então, os conceitos são valores que tem lá. Ah, mas tem pontos ali que parece que... Sim, tem alguns parágrafos que precisam ter um ajuste. Mas não é uma pessoa que vai fazer. É um conselho que vai ter que avaliar, sim. Vai ter que avaliar. Portanto, tem a nota 27 no final de várias obras do Kardec. De tudo isso, resulta um acréscimo da responsabilidade espírita para todos os que se deixam levar pela fascinação das novidades. Cuidado com a fascinação da novidade. O Espiritismo é um campo de estudos difícil e melindroso, em que não podemos descuidar um só instante da bússola da razão. Ao tratar de assuntos espíritas, estamos agindo num campo magnético, em que se digladiam as forças do bem e do mal. Então, quando se trata de estudar a doutrina espírita, de estudar o espiritismo, tem forças ali se degladiando, se interagindo. O mal vai perder sempre, porque o bem é de Deus e, portanto, o bem vence em todas as situações. No livro A Caminhos da Luz, Emmanuel nos mostra que quando os romanos pisam demais na bola, a espiritualidade superior deixam que eles são invadidos, que eles são destruídos, bagunça com a cultura deles todas, atrasa-se o processo evolutivo da Terra em quase 1000 anos, por os romanos não terem agido como estava previsto pela espiritualidade superior, e a Europa passa por uma situação dificílima, de muita dor, de muito sofrimento, de atrocidades inenarráveis, mas tudo dentro do processo de educação dos espíritos. Aí depois vem a descoberta das Américas, aqueles insanos mandatários europeus reencarnam como escravos nas Américas, tomam bastante chibatada, e quem perdoou, se livrou. Quem não perdoou,
se complicou. É simples assim. Então a luta, quando se fala em estudar o Espiritismo, é um campo delicado. Tem batalhas intermináveis. Lógico, o bem vai vencer. Temos que ter fé em Deus, temos que ter fé nos bons espíritos, mas vamos caminhar com equilíbrio e segurança. Nem sempre sabemos distingui-las com segurança e podemos deixar-nos levar por correntes e pensamentos desnorteantes. A vaidade, a pretensão, o orgulho humano, sempre vazio e fácil de ser levado pelos ventos da mistificação, o desejo leviano de nos diferenciarmos da maioria, a ambição doentia e tola de nos fantasiarmos de mestres, podem levar-nos à traição da verdade. Vamos regalar bem o olho. Vamos ler de novo? A vaidade, a pretensão, orgulho eu gosto de trocar por arrogância. Então, vamos começar de novo. A vaidade, a pretensão, a arrogância humana, sempre vazia e fácil de ser levado pelos ventos da mistificação, o desejo leviano de nos diferenciarmos da maioria, a ambição doentia e tola de nos fantasiarmos de mestres, pode levar-nos à traição da verdade. Aqui está um ponto importante para nós botarmos o pé no chão. É por isso que é importante estudar a doutrina espírita, porque conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai clareando a nossa mente também dos nossos protetores, dos espíritos amigos que estão conosco. E todos vão procurando aprender, vão procurando trocar informações uns com os outros. Lembra quando, no capítulo anterior, quando os espíritos falaram assim, que eles nos sugerem ideias para que a gente fale sobre aquele assunto mentalmente? É um solilóquio, né? Um diálogo que nós temos conosco mesmo, aparentemente, é a consciência falando com a si mesma, mas não, são espíritos falando para a gente, nos perguntando e a gente respondendo. E tramam situações para ver como que nós estamos, seja bons ou seja maus. Eles precisam saber quem nós somos e como nós estamos. Dentro desses processos, dentro desses padrões de entendimento, de razão, de sentimento, vai surgindo, então, possibilidades de nos entendermos, de nos atermos às luzes do amor e procurarmos, assim, crescer para o tamanho da misericórdia, para o tamanho das bênçãos que nos façam sentir melhor. Contudo, com isso, a partir desse ponto de entendimento da superação de nós mesmos, nós vamos ter que botar o pé no chão para caminharmos com mais segurança. Nessa troca de informação, então os espíritos nos fazem a pergunta e às vezes falam assim, mas Deus não existe. E a gente fala assim, mas como que a gente pode aceitar que Deus existe? A gente não vê Ele. Aí automaticamente uma força superior vem e nos mostra. Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Emana e imanta tudo que há no universo. A gente respira fundo. Ainda bem que eu li o Livro dos Espíritos. Então, essas trocas de informação são importantes para que a gente consiga navegar pelos nossos mares bravios da existência e da nossa falta de responsabilidade e de disciplina, muitas das vezes. A obra de Kardec é a bússola em que podemos confiar. Ela é a pedra de toque que podemos usar para aferir a legitimidade ou não das pedras aparentemente preciosas que os garimpeiros de novidades nos querem vender. Olha que poesia bonita, né? É importante a gente entender isso, é importante nós compreendermos que essas oportunidades que nós temos de fazer essas reflexões, então é a pedra de toque que a gente pode ali começar a oferir a legitimidade daquilo que querem trazer para nós. Essa obra repousa na experiência de Kardec e na sabedoria dos espíritos, principalmente do Espírito da Verdade. Se não confiamos nela, é melhor abandonarmos o espiritismo. Sem fanatismo, sem desequilíbrio,
apenas procurando raciocinar e entender sobre cada situação, sobre cada condição, que nós precisamos aprender a lidar conosco mesmo e com as situações que nos são colocadas ao longo do caminho. Aprendendo assim, faremos-nos melhores e agiremos de forma melhor. Não há mestres espirituais na Terra nesta hora de provas. Se é semelhante à hora de exames numa escola do mundo. Não tem um mestre agora, nós estamos passando por uma prova. E a nossa prova nós temos que procurar estudar os livros, passar pelo crivo do bom senso e tomarmos atitudes mais seguras, porque a resposta marcada na prova vai ser a nota que você vai tirar. Não é eu acho isso. Baseado em que eu acho isso? Muito bem colocado. Jesus poderia nos responder, diante da nossa busca comodista, de novos mestres, como Abraão respondeu ao rico da parábola. Por que eu deveria mandar-vos novos mestres se tendes convosco a codificação e os evangelhos? Fazendo aqui parafraseando o evangelho, mostrando que Abraão responderia, então, para aqueles curiosos de plantão, ou questionadores de plantão, aqueles queredores de mágicas. Nós temos a codificação, nós temos o evangelho, vamos pautar nelas o rumo da nossa vida, para que mesmo que estejamos por mares bravios, possamos encontrar uma ponta de luz nos nossos horizontes. A mediunidade dinâmica do mediunato exige o nosso esforço contínuo na luta para a sustentação da verdade espírita no mundo. Mas ninguém se esquiva sem graves consequências ao dever da vigilância. Ninguém se esquiva sem graves consequências ao dever da vigilância. Estejamos vigilantes. Estejamos atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, à nossa conduta. Os espíritos mistificadores contam apenas com 2 pontos de apoio para nos envolverem: a vaidade e a vigilância. Aquilo que nós temos vaidade de nos apresentar, a invigilância que nós temos de não nos pautar em dados concretos, dados lógicos e racionais, é a que vai trazer para nós todos os problemas. E fora disso, traz para nós novas luzes, novos entendimentos. É mais fácil a eles se aproximarem de nós e conquistar a nossa atenção do que aos espíritos esclarecidos nos socorrerem com suas intuições ponderadas. Estamos no mundo de provas e de expiações. Somos espíritos em evolução, na maioria repetidores de encarnações fracassadas. Por isso, nós temos que entender que eles se aproximam de nós e conquistam nossa atenção. Os espíritos mais esclarecidos nos socorrem com a intuição ponderada. Então, nós temos que procurar nos elevar para nos aproximar a eles, e eles, logicamente, se tivermos a necessidade de passar pela experiência, vamos passar. Boa ou ruim. Mas à medida que a gente está se esforçando para aumentar a nossa frequência, aumentar nossos conhecimentos, eles, por sua vez, se aproximam de nós e trazem para nós conhecimentos, aprimoramentos, percepções para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais evoluídos e termos mais condição de abrirmos-nos a novas possibilidades de crescimento espiritual. Nosso livre-arbítrio não pode ser violado, mas quando aceitamos as mistificações de pretensos reformadores, usamos o livre-arbítrio na escolha infeliz que então fazemos. Este é um ponto importante de doutrina, em que devemos pensar incessantemente. Nossa responsabilidade no tocante ao mediunato não nos permite leviandade alguma que não tenha um preço a pagarmos
no presente ou no futuro. E aí nós temos que prestar atenção nas nossas tendências. Na vida passada, por exemplo, uma pessoa foi um líder indígena que fazia aqueles rituais xamânicos. Ele reencarna para ser médium, porque ele já tem experiência mediúnica. Aí ele encontra um livro lá, olha, práticas xamânicas. É o que ele fazia, ele vai ler e vai achar aquilo uma maravilha. Então ele tem que entender que a doutrina espírita veio sublimar a prática xamânica. E se ele entende bem a doutrina espírita, ele sabe que a prática xamânica é uma evocação. Tem lá seus trejeitos próprios e se ele quer fazer, que ele faça com a responsabilidade dele. Não é incorporar isso à doutrina espírita, pelo menos no momento. Então, cada situação tem as suas características próprias e as responsabilidades próprias de quem toma aquela atitude. Não tenho nada contra a prática xamânica, é apenas um exemplo. Num ambiente mediúnico, dominado pelo desejo de novidade e pela expectativa do maravilhoso, estamos sujeitos sempre a nos embriagar com o vinho das ilusões. O principal dever dos médiuns resume-se em 2 palavras: fidelidade e vigilância. Temos então que procurar sermos fiéis à doutrina espírita e vigilantes para não cairmos nas tentações inferiores. Então aqui foi vaidade em vigilância e aqui de novo, aí troca a vaidade pela fidelidade. Se a gente tiver fidelidade à doutrina e principalmente ao Cristo, estivermos sempre vigilantes e atentos, estaremos construindo um caminho melhor para nós. Estaremos construindo um novo horizonte, novas oportunidades de nos fazermos melhores. E assim, aprimoramo-nos para as realizações do bem, do amor e da fraternidade em nossa caminhada. Se não formos fiéis à doutrina e não estivermos sempre vigilantes às ciladas das trevas, estaremos sujeitos a seguir o caminho dos falsos profetas da terra e da reticidade, que o cego da parábola levará ao barranco para cair com ele. Então, a questão básica que nós temos que procurar entender é que a doutrina espírita vai mostrar para nós vários melindres, várias situações delicadas que existem no plano espiritual. E também na personalidade humana, porque quando você lê o livro dos médiuns, você faz um curso de autoconhecimento. Você está vendo suas falhas, está vendo suas tendências, está vendo suas manias. E a partir desse momento, você tem que tomar decisões, tomar atitudes compatíveis ao seu processo de evolução. É por isso que cada um de nós, então, temos a responsabilidade de agir, o compromisso de trabalharmos com a doutrina espírita baseado nas obras de Kardec. Um detalhe a mais para cá, um detalhe a mais para lá, não vai fazer muita diferença no seu trabalho, desde que a essência seja respeitada. E a partir dali, você vai estar construindo, vai estar realizando todo o bem possível para você mesmo, evitando cair no barranco, nos precipícios dignos daqueles que se deixam conduzir-se por cegos ou por pessoas mal intencionadas. E fica, então, para todas as autoridades, assim dizendo, no sentido sério da doutrina espírita, aqueles que estão tendo a responsabilidade frente a uma casa espírita, frente a uma reunião mediúnica, de agirem com amor, com respeito e com conhecimento de causa. O que não é muito fácil no mundo que vivemos. Mediunidade. Conceituação da mediunidade é a análise geral dos seus problemas atuais. Atualíssimos, de J. Herculano Pires. Muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos encontramos no próximo capítulo.